Ora, boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão da tarde no âmbito das Ciências da Saúde, na Nutrição e Saúde Pública, no âmbito deste encontro do Ciência Viva 2021. O meu nome é Maria do Rosário Bronze, vou ser a moderadora desta sessão, sou professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e investigadora no IBET, em Oeiras. Só para me apresentar, para saberem quem é que tem aqui à vossa frente. Por isso, têm todos com certeza o programa. Nós teríamos agora uma apresentação por parte de uma aluna do agrupamento de escolas Daniel Sampaio, a Beatriz Vasconcelos, e essa apresentação vai ser feita através de um filme que nós vamos ver aqui, que durará cerca de 3 minutos. Queria agradecer a presença de todos também. Ora, boa tarde. Portanto, Beatriz não pode estar presencialmente, portanto, mandou-me um vídeo caseiro, portanto, peço desculpa pela qualidade do vídeo. É muito rápido, mas tem a ver com o tema desta sessão e tem a ver com o percurso da Beatriz. A Beatriz participou em variadíssimos projetos do Ciência Viva, muitos deles ligados com a educação para a saúde, como a Missão X, como o Astropai, como o Acampamento Lunar, sob o contexto espacial, mas sempre ligado a muitos deles à área da saúde. E, portanto, é por isso que a escolhemos para estar aqui presentes. Portanto, eu vou passar o vídeo. Não se ouve. Primeiro ano da Escola Secundária Daniel Sampaio, do curso de Ciências e Tecnologia. Obtive conhecimento dos projetos E0 a partir da minha mãe, que é uma professora espacial. O primeiro contacto que obtive foi na Astropai Mission Zero, onde eu e uma colega fizemos um código que foi mandado para a ISS. Mais tarde, eu e essa mesma colega reunimos-nos outra vez e participámos no Astropai Mission Lab, onde voltámos a fazer um código que foi mandado para a ISS, tendo sido mandado de volta para nós fazermos um relatório sobre ele. Mais tarde, fui convidada para celebrar os 50 anos da chegada do homem à Lua no Moon Camp, onde tive a oportunidade de fazer atividades sobre a nutrição, o corpo humano e a segurança no espaço. Aprendi a importância de ter uma boa alimentação, tanto na Terra como no espaço. Aprendi as diferenças ou as mudanças que o nosso corpo tem ao ir para o espaço. E aprendi as medidas de segurança que se devem ter indo para o espaço. Para além dos conhecimentos que obtive, é importante ressalvar a importância da saúde mental, porque nos dias que correm é algo com que nos devemos preocupar. Todos os conhecimentos que obtive ajudaram-me a consolidar os meus e a corrigir os que estavam menos corretos. Todos os conhecimentos que me foram fornecidos ajudaram-me tanto a realizar atividades na escola, como também na minha vida pessoal. E acredito que irão ser bastante úteis também no futuro. Pronto, é muito rápido, portanto era só para apresentar a Beatriz e pronto, ela com muita pena está a ver em casa que não pode estar aqui, mas boa tarde a todos e boa sessão. Obrigada. Obrigada. Ora, muito obrigada à Beatriz, que está lá com certeza em casa a ver-nos, e foi um prazer ver esta experiência que ela tem tido ao longo da sua vida ainda bastante jovem. E vamos então prosseguir no programa com a primeira oradora, a Cátia Cepeda, do Laboratório de Instrumentação em Engenharia Biomédica e Física da Radiação, que nos vai apresentar vai fazer uma apresentação sobre inteligência artificial aplicada à prevenção das doenças ligadas ao trabalho na administração pública. Eu queria, desculpe, só fazer um pequeno aviso que eu me esqueci. Nós vamos tentar cumprir os tempos, são 10 minutos para cada orador. Aqui nas instruções que eu tinha, dizia que tinha uns cartões amarelos e vermelhos, mas não tenho cartões amarelos e vermelhos, por isso cada um de nós vai tentar gerir da melhor maneira o tempo. Eu vou tentar não levantar os cartões, afinal estão ali. Mas acho que toda a gente vai cumprir. Obrigada, okay. Desculpe. Obrigada.
Portanto, o meu nome é Cátia Cepeda, eu sou investigadora no... Posso tirar? Obrigada. Portanto, eu sou investigadora na FCT, na Nova, e estou agora a trabalhar neste projeto no PrevOccupy, portanto, inteligência artificial aplicada à prevenção das doenças ligadas ao trabalho na administração pública. Isto é um projeto em parceria com a DGS, com a Autoridade Tributária, e também com um grupo da Nova Medical School. Começando primeiro por introduzir um bocadinho o grupo onde eu trabalho, portanto, é o Biosignals do Lipfish. E nós, no fundo, analisamos os sinais fisiológicos e passamos por 3 áreas. A parte da instrumentação, em que criamos e utilizamos os instrumentos para medir os sinais. Depois temos a parte de processamento, em que limpamos os sinais, analisamos e extraímos informação relevante consoante o projeto em que estejamos. E depois temos uma parte de decisão que inclui a inteligência artificial e que nos permite tomar decisões sobre os dados extraídos. E tudo isto aplicado à área da saúde. Neste momento, a nossa equipa é coordenada pelo professor Hugo Gamboa. Somos 3 pós-docs, temos 6 alunos de doutoramento, um investigador e ainda temos 3 alunas de mestrado. Falando mais sobre o projeto em si, portanto, este projeto surge porque, ao longo da vida, os trabalhadores têm alguns momentos em que se têm que ausentar do trabalho por vezes, doenças ocupacionais, e ao longo do dia, os trabalhadores têm também circunstâncias em que se pode identificar fatores de risco que podem gerar doenças ocupacionais. E este projeto surge no sentido de minimizar estas doenças ocupacionais, que podem ter um risco, podem ter um impacto muito grande na qualidade de vida do trabalhador, na sua performance no trabalho e também a nível da economia. Portanto, o grande objetivo deste projeto é prevenir doenças ocupacionais e para isso tem que melhorar a formação e sensibilização em relação a estas, para promover o melhoramento da saúde ocupacional e desta forma reduzir os custos associados. E existem 3 grandes ferramentas neste projeto. A primeira é um portal no qual nós queremos utilizar bases de dados ocupacionais e utilizar também alguma inteligência artificial para perceber quais são os riscos numa população, portanto, a nível da população, ou seja, numa análise mais coletiva. Neste âmbito já estamos a trabalhar, portanto, muito em colaboração com a DGS e tem uma vertente mais de saúde mental, portanto, de avaliação de fatores psicossociais. A segunda vertente é uma vertente mais individual, em que possamos avaliar o dia-a-dia do trabalhador e perceber quais são os riscos que existem no dia-a-dia de cada trabalhador e como é que o podemos minimizar. E a combinação destas duas permite-nos ter o risco ocupacional associado à empresa, associado ao trabalhador, por forma a minimizá-los. Portanto, o primeiro passo deste projeto foi identificar os instrumentos que podemos utilizar para medir estes fatores de risco e dividimos isso em sensores, também porque nós estamos na área dos sensores, e temos os questionários que já são amplamente usados nestas áreas. Os instrumentos, os sensores acabam por nos dar a informação mais individual e, nesse sentido, o que nós estamos a utilizar neste momento é um smartphone que acaba por ter já alguns sensores e são equipamentos que as próprias pessoas têm, um smartwatch e depois temos 2 dispositivos da Plux que basicamente é para medir a atividade dos músculos. E através deste instrumento o que queremos avaliar é a parte da fisiologia, mas também podemos avaliar o ambiente através da aquisição do ruído e podemos avaliar também uma parte mais psicológica se considerarmos o stress através da atividade muscular. Depois temos os questionários, acabam por nos dar a informação mais coletiva, portanto existem vários questionários mais da parte de avaliação social, de avaliação dos fatores psicossociais, da avaliação psicológica e também muitas vezes é utilizado para o ambiente. Portanto, nesse sentido, na questão dos questionários, temos estas 3 áreas e o nosso objetivo, neste momento, do que nós recolhemos é ter algum feedback acerca da dor da pessoa e do próprio posto de trabalho, portanto, as cadeiras são ergonómicas,
nós neste momento estamos a trabalhar mais ao contexto da pessoa secretária e, portanto, tentamos medir o posto de trabalho da pessoa, a qualidade. Depois, a nível psicossocial, temos alguns questionários para avaliar o bem-estar psicológico e fatores psicossociais como a interação com os colegas. E a nível de ambiente, tem mais a ver com a luz, ruído, qualidade de ar e temperatura da sala, entre outros. Portanto, nesta primeira fase, nós já começámos a desenvolver uma app, esta mais para uma avaliação individual, mas temos a opção do web, por termos os questionários e muitas pessoas preferirem ter a parte do web, e temos a parte mobile, e esta já permite, portanto, nesta fase ainda é muito uma parte de aquisição de dados, já podemos ter os resultados dos questionários individuais e podemos ter a questão também. Portanto, neste momento, temos o telemóvel sincronizado com o smartwatch e com os sensores dos músculos para podermos recolher esses dados durante o trabalho da pessoa. Numa perspectiva futura, a ideia é, ao fim da pessoa fazer essa aquisição, dar o feedback e a pessoa saber o que pode fazer para melhorar as condições de trabalho ou se está numa postura errada, como deve melhorar. A nível da aquisição de dados, nós já começámos a fazer alguns testes. Tivemos uns estudantes connosco portanto, e fizemos algumas aquisições com eles, neste caso só com o telemóvel, e tivemos 8 participantes, 4 dias seguidos, sendo que nos últimos incluímos 2 sessões de mindfulness, que é algo que também estamos a investigar, portanto, como recomendação para melhorar o stress no trabalho. E incluímos também 3 questionários. Portanto, neste processo de aquisição, o participante colocava o telemóvel junto ao peito e nós, antes de se fazer uma aquisição completa, pedíamos à pessoa para manter uma postura de referência e estar em mais 4 posturas diferentes e desta forma conseguimos criar o nosso modelo. Portanto, aqui o telemóvel tem um sensor que é o acelerómetro e graficamente conseguimos perceber que só através desse, quando uma pessoa muda de postura, temos logo algumas variações e, portanto, é fácil distinguir estas variações de postura apenas com um telemóvel. Para isso, portanto, nós com essas posições de referências criamos, usámos 6 algoritmos de machine learning para tentar distinguir as diferentes posturas e obtivemos bons resultados, porém, estes resultados, quando avaliávamos ao longo da 1 hora, não conseguíamos confirmar se realmente o modelo trabalhava bem ou não, porque a pessoa podia ter outras posições que nós não considerámos na referência. E, portanto, este estudo que nós estamos a preparar, que à partida começaremos a recolher dados para a semana, já inclui todos os equipamentos, portanto, o smartphone, o smartwatch e os 2 muscle bands, e incluímos também uma webcam, que será apenas para utilizar agora nesta fase em laboratório, que nos permita verificar se o nosso modelo trabalha bem ao longo de 1 hora a trabalhar. Basicamente, pronto, no fundo, o que faremos é reconhecer as posturas através dos sensores, mas tendo sempre a verificação da câmara para nos dizer se está correto ou não. E o objetivo é também, portanto, neste estudo, de validar se a aquisição de dados está correta, se não estamos a perder dados ao longo de 1 hora, se tudo funciona sincronizadamente. É esse, portanto, o nosso objetivo deste estudo. Este projeto encontra-se a meio, portanto, houve alguns objetivos que ainda não foram atingidos por também dificuldades de acesso a bases de dados. No entanto, houve desenvolvimentos de softwares que foram antecipados, portanto, estamos num caminho bom. Os próximos passos deste projeto serão, portanto, a aquisição de dados individuais e coletivos, isto para podermos desenvolver os modelos e prevermos quais os riscos que existem a nível ocupacional, e depois aplicar e validar as ferramentas desenvolvidas em cenários reais, sendo que a nossa primeira população será com trabalhadores da autoridade tributária. Pronto, este é o meu contacto, se quiserem ter mais informação, e também estamos disponíveis para parcerias. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Abria agora a possibilidade de colocarem alguma questão que achem pertinente
relativamente ao tema. Não havendo nenhuma questão, só um comentário. De facto, cada vez mais estas aplicações são importantes porque vos permitem depois fazer um tratamento enorme de dados que não é fácil de uso. Eu, como disse, trabalho noutra área, mas sei o que é tratar com um número muito grande de dados. Uma curiosidade, no caso do controle fisiológico, o que é que vocês estão a monitorizar? O que é que vão medir no vosso... A nível fisiológico, pronto, o telemóvel e o smartwatch é mais para ver os movimentos do braço da pessoa. Okay. O smartphone acaba por nos dar informação acerca dos movimentos mais do tronco, enquanto a pessoa trabalha. Portanto, nós estamos a medir a atividade muscular nesta zona, portanto, nos músculos do trapézio, também para medir algum stress, e também o objetivo será identificar os movimentos da cabeça. E temos também, através do smartwatch, o ritmo cardíaco, que também nos pode dar alguma informação. Não, eu penso que isso é também muito importante, nomeadamente tensão arterial e coisas desse género, que às vezes em determinados períodos do dia a própria pessoa nota que de facto está a ter ali algum desenvolvimento a nível de estar num ambiente mais estressante ou menos. Não sei se ninguém tem questões, agradeço então a participação. Obrigada. E felicidades para o vosso projeto. Passávamos então ao segundo orador, Rui Silva, da Nova School of Business and Economics, que nos vai falar sobre o impacto de reestruturações empresariais na saúde mental dos trabalhadores. Vou sim, senhor, se conseguir abrir os slides. Ok. Deixa-me aqui pôr então os 10 minutos. Para garantir, para não levar um cartão vermelho, senão depois temos que ir levar. Ok, obrigado por incluírem este trabalho no programa. O meu nome é Rui Silva, eu sou professor de Finanças na Nova School of Business and Economics. E isto é uma primeira incursão que eu estou a fazer para esta área mais de saúde, que é uma coisa relativamente nova na minha área. E se calhar esta sessão, como é tudo em saúde, é menos óbvio, mas isto é uma coisa relativamente nova na minha área, olhar para decisões financeiras de empresas, como é que tem impacto na saúde dos trabalhadores. Porque há muita investigação na minha área, onde as pessoas se focam a ver se houver uma... Eu vou especificamente olhar para fusões e aquisições, e há muitas coisas sobre fusões e aquisições, o que acontece no mercado de ações, o que acontece no mercado de dívida, o que acontece à valorização das empresas, e muito menos o que acontece aos trabalhadores, e em particular o que acontece em termos de saúde mental. Porquê é que isto é importante? É importante... sim. Sim, peço desculpa. Porquê é que nós achamos que é importante olhar para fusões e aquisições e o impacto em saúde mental? Por várias razões. As duas principais são que fusões e aquisições são atividades muito comuns na economia. Há muitas fusões e aquisições. Isto é um número de fusões e aquisições em valor ao longo do tempo a nível mundial. Mas se olharmos no nosso... Eu vou olhar para ter dados da Suécia. Se olharmos na Suécia, há aqui, não sei se conseguem ver estes números, mas há aqui cerca de 5, 6, 7% dos trabalhadores todos os anos são afetados por fusões e aquisições. Portanto, afeta uma parte muito significativa da população. E a saúde mental, e se calhar neste grupo não é preciso convencer-vos muito, mas a saúde mental é uma dimensão muito importante do bem-estar, tanto dos trabalhadores como da produtividade das empresas e da economia. E, portanto, se nós queremos olhar, se nós queremos perceber como é que os trabalhadores estão a sentir e como é que estas ações afetam os trabalhadores e também perceber que tipo de impacto é que uma fusão e uma aquisição pode ter na produtividade, além daquilo que se vê no preço das ações, achamos que é uma pergunta interessante e, como vos disse, na minha área, relativamente nova. E se olharmos, por exemplo, para estimativas do custo da saúde mental para a economia, por exemplo, Portugal está aqui, isto é um estudo da OCDE, publicado em 2018, Portugal está aqui com uma estimativa de cerca de 3,7% do PIB é perdido com custos relacionados com a saúde mental. Okay? E, portanto, o que é que nós tentamos fazer neste projeto? Nós tentamos perceber, será que uma reestruturação financeira, neste caso uma fusão e aquisição, afeta a saúde mental dos trabalhadores? Se sim, como e qual é a dimensão deste problema? Ok?
E há várias razões, algumas das quais até a apresentação anterior foi um bom segue para aquilo que eu vou dizer hoje. Há várias razões que podem levar um evento deste tipo a afetar a saúde mental dos trabalhadores. Aumento de incerteza, portanto, há uma fusão, uma aquisição, a pessoa não sabe muito bem quais vão ser as suas funções futuras, não sabe se vai ficar na empresa ou se vai ser despedida, não sabe se a progressão de carreira e de salários vai ser a mesma que era antes da fusão ter acontecido. E muitas vezes, além desta incerteza em relação ao rendimento, à progressão de carreira, há também mudanças naquilo que é o trabalho da pessoa. Portanto, as pessoas com quem eu trabalhava mudam, os meus superiores hierárquicos mudam, muitas vezes as minhas próprias funções e a localização do meu trabalho mudam e, portanto, todo este tipo de mudanças podem levar a ansiedade, stress e às vezes a problemas ainda mais graves. Ok? Eu vou passar aqui esta contribution to the literature. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Só para vos dar um bocadinho mais dos detalhes, nós temos dados da Suécia, onde temos dados sobre empresas e sobre trabalhadores. Portanto, temos dados sobre todas as empresas na economia sueca e sobre todos os trabalhadores na Suécia. Portanto, o que é que nós fazemos? Olhamos para todas as empresas que têm um mínimo de 4 empregados antes da fusão, para evitar casos em que haja empresas que de facto não há mesmo uma fusão, são empresas familiares que se juntam por razões legais ou de impostos e para tentar chegar mesmo a fusões e aquisições. E ligamos estas empresas aos trabalhadores. Depois, em termos dos trabalhadores, para cada empresa nós sabemos se a empresa está envolvida numa fusão ou não e se é a empresa que está a adquirir ou que está a ser adquirida. E depois, para os trabalhadores, o que é que nós observamos? Observamos uma série de variáveis em relação ao rendimento, em relação a se estão empregados ou não, onde é que estão empregados, mas também dados sobre a saúde dos trabalhadores, em particular a saúde, diagnósticos de saúde mental, portanto, diagnósticos de ansiedade, diagnósticos de stress, registros de consumo de medicamentos para tratamento de saúde mental e hospitalizações e também mortes. Se forem mortes, por exemplo, temos morte e temos a causa da morte também registada. Portanto, podemos saber se é, por exemplo, um suicídio que acontece. Okay? Além disso, temos uma série de outros dados sobre condições socioeconómicas. Se a pessoa é casada, se é solteira, se tem filhos, se não tem filhos. Para trabalhadores que são homens, temos também dados sobre dos registros militares, sobre coeficiente de inteligência e scores de características não cognitivas, portanto, perseverança, sociabilidade, essas coisas. Ok? Vamos passar aqui a summary stats e como nós estamos aqui, passar também os confounding factors para vos mostrar um bocadinho o que é que nós encontramos, que é o que eu quero focar um bocadinho mais nos meus 5 minutos que faltam. Portanto, o que é que nós tentamos ver? Tentamos ver para uma série de medidas de saúde mental, tentamos perceber, será que a evolução destes diagnósticos, ansiedade, stress, mudam quando há um evento de fusão e aquisição? Portanto, o que nós fazemos é olhamos aqui para estes gráficos, que aqui se calhar não sei como bem veem, para uma série de medidas. Por exemplo, aqui o primeiro gráfico é se a pessoa é internada, se é um inpatient, se passa uma noite no hospital, pelo menos, com problemas de saúde mental. Aqui é se vê um especialista de saúde mental. E depois tem várias medidas de diagnósticos de várias doenças de saúde mental. E o gráfico mede tempo em relação ao evento, que é uma fusão e aquisição. Portanto, no tempo zero é o ano em que acontece a fusão e aquisição. Menos 1, menos 2, menos 3 são o número de anos até esse evento e mais 1, mais 2, mais 3 são os anos após esse evento. E o que é que nós encontramos? O que nós encontramos é que existe, de facto, um aumento de problemas de saúde mental dos trabalhadores que estão envolvidos em fusões e aquisições. Isto aqui é o conjunto dos trabalhadores, portanto, aqueles que estão na empresa que adquire e naquela que é adquirida. Nós depois, não sei se vamos ter tempo, mas nós tentamos depois dissecar um bocadinho quais são os trabalhadores que estão, de facto, mais afetados, os que estão na empresa que adquire ou que foi adquirido, os trabalhadores com mais educação ou menos educação, e talvez haja tempo, 1 minuto ou 2 para falar um bocadinho disto, mas em geral o que nós encontramos é que de facto há um aumento dos problemas de saúde mental e esse aumento parece até começar, não é completamente se calhar surpreendente, mas parece começar um ano antes do evento em si. Muitas vezes isto acontece porque um ano antes de uma fusão e aquisição já há rumor, já há um início de reestruturações, as pessoas já começam a perceber que vêm aí mudanças e parece que é nessa altura onde há as notícias das mudanças e não quando as mudanças de facto
acontecem, quando a mudança de propriedade acontece, de facto se vê um aumento dos problemas de saúde mental. Para pormos isto em perspectiva, nós tentámos perceber um bocadinho, estes aumentos parecem grandes, às vezes temos aqui aumentos de 7% na probabilidade de ser diagnosticado com problemas de stress e ansiedade. Isto é um número grande ou um número pequeno? Como é que nós pomos em perspectiva? Nós tentamos aqui olhar para outros eventos que possam também causar algum stress mental, outros eventos importantes na vida de uma pessoa. E, portanto, o nosso primeiro gráfico ali é na escala destes gráficos grandes, é as fusões e aquisições, e depois temos divórcio, desemprego, ter um filho, e portanto o que é que nós encontramos? Encontramos que uma fusão e aquisição não é tão grave como desemprego de longo prazo, não é tão grave como divórcio, não causa a felicidade de ter um filho, que é uma felicidade, felicidade aqui não é felicidade, é uma diminuição de problemas mentais, mas é passageira, como vêem, mas é mais, em termos de dimensão, é mais parecido com a diminuição que acontece à volta de um evento de casamento. Em termos de dimensão, mas tem o sentido ao contrário, ou seja, quando as pessoas se casam tendem a ter, depois disso, menos problemas de saúde mental. Quando está envolvido numa fusão e aquisição, tem-se mais problemas de saúde mental, mas a magnitude é relativamente semelhante. Okay? Deixem-me passar os próximos minuto e meio que eu tenho a dizer-vos onde é que os efeitos parecem estar mais presentes, ou seja, se olharmos aquele resultado que eu vos mostrei, é um resultado médio agregado para todos os trabalhadores que trabalham em empresas que estão sujeitos a estes eventos. Que trabalhadores nós queremos perceber? Quais são os trabalhadores que são de facto mais afetados? Ou alguns trabalhadores estão imunes a este problema, portanto não sofrem com uma fusão e aquisição. O que é que nós encontramos? Encontramos que, e portanto isto aqui, agora vou-vos mostrar uns gráficos de diferenças em relação, por exemplo, aqui de mulheres em relação a homens, de trabalhadores estrangeiros versus trabalhadores locais, etc. O que nós conseguimos ver é que as mulheres parecem, em termos de diagnóstico, sofrerem mais. No entanto, quando olhamos para mortes e suicídios, os homens sofrem mais. Okay? E, portanto, isto aqui não é muito óbvio, olhando para estes dados, se as mulheres de facto estão mais expostas e sofrem mais com este tipo de eventos, ou simplesmente as mulheres, como já foi documentado noutros estudos, têm mais facilidade e, se calhar, mais abertura a procurar ajuda quando estão expostas a um evento negativo do que os homens, que se calhar por estigma, ou seja, por que for, não vão procurar ajuda, mas depois acabam por estar a sofrer e eventualmente até ter consequências mais graves. Trabalhadores estrangeiros também, em algumas dimensões, parecem sofrer um bocadinho mais. Em termos de idade não encontramos muito. Trabalhadores mais velhos versus trabalhadores mais novos, não vimos grandes diferenças nessa dimensão. O que nós vimos, e eu paro aqui, o que nós vimos é que trabalhadores com mais skills, portanto mais educados, com mais alto coeficiente de inteligência e mais alto nível de skills não cognitivas, sofrem menos, ou seja, parece que os trabalhadores que têm, de facto, se calhar vão ter mais dificuldades no mercado de trabalho, caso a fusão e aquisição leve a perdas de emprego, sofrem mais. Temos uma série de outros cortes que eu acho que, no interesse do tempo, vou passar. E, portanto, para concluir, o que nós estamos aqui a tentar fazer é perceber, quando há um evento financeiro, que tipicamente foi estudado de uma perspectiva muito financeira, mas que pode ter impacto muito importante em trabalhadores, será que tem esse impacto nos trabalhadores? Qual é a dimensão desse impacto e quem é que sofre mais e quem é que sofre menos quando há este tipo de eventos? E é o que eu tenho para vocês. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Dava agora a palavra à assistência. Alguma questão que queiram colocar? Por favor. Marcos da Costa, muito interessante a apresentação e, de facto, um problema que muitas vezes nós esquecemos um pouco. Mas a questão que eu coloco é qual poderá ser a transferibilidade do estudo do caso sueco para o caso nacional. Quando, por exemplo, agora só muito da nossa saúde mental está muito escondida, muitos dos dados se encontram muito escondidos e, portanto, até as próprias consultas, internamente, isso está muito esquecido, digamos assim, e reflete-se aí os valores tão baixos da saúde mental do PIB em Portugal, porque ele está subavaliado. Mas qual a transferibilidade agora para o caso nacional, para perceber, de facto, estes impactos, não tanto das aquisições, provavelmente, mas das transformações ao nível da economia?
Assim, é difícil, estritamente nós temos dados sobre a Suécia, portanto é difícil, requer sempre um bocadinho um passo de especulação, o que eu vou dizer, quando tento olhar para cenários diferentes. Inicialmente, quando comecei este projeto, eu estava um bocadinho preocupado com essa questão de validade externa, de perceber quanto que eu aprendo aqui na Suécia se aplica em geral, porque o que eu tinha medo, isto era o meu bias antes de começar o projeto, era que a Suécia fosse um país muito especial. E é um país especial em termos de, por exemplo, ter muita proteção social. E, portanto, eu pensei, alguns destes problemas que acontecem, por exemplo, com desemprego, que não seriam sentidos lá. Mas, de facto, são. E, portanto, eu não sei, e se olharmos um bocadinho para o tipo de dinâmica da sociedade sueca, mesmo com estas proteções sociais, são mais fortes do que em Portugal, não há dúvida. O facto de nós, portanto, se nos abstrairmos da média dos efeitos, mas pensarmos quem são aqueles que estão mais expostos a este tipo de efeitos, quem são aqueles que são os mais vulneráveis a este tipo de choques, quando há um choque numa empresa, essa mensagem eu acho que é mais geral. Agora, se me disser aquela média, quando há uma fusão e aquisição, aquele impacto médio, podemos transferir diretamente? Provavelmente não. Mas esse estigma, e outra coisa que eu também pensei era que se calhar nestes países que se calhar têm menos estigma sobre este tipo de temas, também não é óbvio para mim, porque nós vimos aqui, neste caso dos homens, onde as mulheres procuram mais ajuda, são mais diagnosticadas, mas são os homens que cometem mais suicídios. E, portanto, algum deste estigma que eu acho que existe na sociedade portuguesa, em relação à saúde mental ainda, eu acho que também não é claro que não exista todo na Suécia. Mas, mais uma vez, é-me difícil dizer-lhe qual é que é a diferença de proporção. Portanto, eu acho que nestes efeitos heterogéneos, acho que são mensagens mais gerais, o efeito médio acho que é um bocadinho menos geral. Mas é uma ótima questão. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu só fazer um comentário. De facto, vai ser muito interessante comparar os resultados de uma população sueca e, eventualmente, com o estudo da população portuguesa. Até porque isso vai depender um pouco também da mentalidade das pessoas e da maneira como vão responder aos inquéritos, se vão responder o que realmente sentem ou aquilo que querem que os outros leiam. É sempre um problema muito grande, mas isso, aos especialistas em fazer esses inquéritos de maneira a deslindar estas situações, porque às vezes as pessoas, e não sei, na nossa mentalidade, se nós não somos assim um bocadinho, eles querem que eu diga isto, eu vou dizer isto. Pronto, isto é só um pequeno comentário, eu espero que não, que essa mentalidade tenha mudado, mas de facto depende muito do povo em si que estamos a falar, não é? Mas felicidades para o vosso trabalho e muito obrigado pela apresentação. Obrigado. Passamos agora então ao terceiro orador, Nuno Marques da Costa, meu colega vizinho da Faculdade, eu sou da Faculdade de Farmácia, ele está em frente no IGOT, e que nos vem falar sobre mobilidade e propagação da Covid-19 em Portugal continental, modelo explicativo territorializado em contexto anterior à vacinação. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite e para estar aqui presente, a aceitação do nosso projeto, cumprimentar-vos a todos e apresentar aqui o que são os primeiros resultados de um projeto de investigação de implementação rápida para soluções inovadoras Covid-19, que foi o Comprim-MOV. Este projeto de investigação é uma continuação de da fase 1 do Comprim, portanto, que era precisamente o conhecimento para intervir melhor no contexto de Covid, e nós, a partir desse mesmo projeto, consideramos de facto como um elemento importantíssimo a questão da mobilidade. E com isso, com uma equipa muito semelhante àquela que nós tivemos no primeiro projeto, que integra o IGOT, naturalmente, a Escola Nacional de Saúde Pública, que foi o anterior cabeça de projeto no primeiro Comprim, a Faculdade de Farmácia e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para além das autoridades metropolitanas de transporte. E, na verdade, aquilo que nós tivemos, naturalmente, foi o contexto de pandemia. O primeiro Comprim esteve muito ligado à análise sociodemográfica da propagação na primeira fase
e aquilo que nós tivemos neste Comprimove foi perceber de que forma a mobilidade, ou tentar perceber se de facto a mobilidade desempenhava um papel importante neste contexto, associado fundamentalmente à segunda e terceira vaga. E com isto nós percebemos que de facto os fatores de propagação naturalmente têm muito que ver, e isso deu-nos o primeiro projeto e também este projeto, este segundo, que muito tem que ver com as características da própria população, sejam as características demográficas, sejam as características sociais, económicas, as comportamentais, fundamentais para este processo, e naturalmente também o estado de saúde da própria população. E para além daquilo que pode ser explicado por surtos acidentais, que surgiram um pouco por todo o país em determinados momentos do passado recente, nós avançamos para a questão de perceber como é que os padrões de mobilidade estariam relacionados e, portanto, nós poderíamos explicar, de facto, a própria propagação. E este projeto, o Comprimove, foi desenvolvido segundo 3 eixos principais. Naturalmente, a continuidade de perceber de que forma as condições socioeconómicas estariam também relacionadas com o processo de propagação, na continuidade daquilo que tínhamos visto do primeiro projeto, e depois a questão da mobilidade. Por um lado, perceber como é que as variáveis de mobilidade poderiam explicar os próprios, ou se associavam ao processo de propagação, e depois, a partir daí, se isso fosse verdade, ter, de facto, um instrumento preditivo a muito curto prazo. Para além disso, avaliámos também as alterações dos comportamentos na mobilidade a partir dos dados das 2 áreas metropolitanas e por um inquérito que foi desenvolvido, mas não vou aqui falar, vou falar apenas sobre a questão da mobilidade. As relações entre os fatores demográficos e sociais foram avaliados segundo modelos lineares e não lineares, e vieram naturalmente confirmar aquilo que dentro do Comprime já tínhamos referenciado. Relativamente à mobilidade, o que é que nós fizemos? Naturalmente tentámos relacionar os dados epidemiológicos com os dados de mobilidade. Começou aqui a surgir um certo problema, mas conseguimos, na verdade, utilizando os dados da mobilidade disponibilizados pela Google, fazer um modelo que se baseou em relacionar os dados da mobilidade e o número de novos casos ocorridos com um desfazamento de 14 dias. E, a partir daí, perceber de que forma é que eles se relacionavam. Os dados da Google dão-nos 6 variáveis de modificação de padrão face à situação de início pré-pandémico, e foi possível perceber modificações ao nível da residência, local de trabalhos, interfaces de transporte, comércio, lazer, farmácias, tudo isso. E o que é que nós fizemos? Basicamente, fizemos essa mesma regressão desfasada de 14 dias e utilizámos 2 abordagens. Uma de blocos de 14 dias e outros de 14 dias seguidos sucessivos. E desse processo de regressão, nós conseguimos ter um grau de ajustamento muito significativo naquilo que nós temos ali à esquerda nos acumulados e mesmo nos valores diários, isto são as diferenças diárias entre o dado pelo modelo e os valores originais, portanto, uma grande aproximação a este mesmo modelo. Isto foi para o conjunto de Portugal, vimos também para Lisboa, vimos também para o Porto e, na verdade, os graus de ajustamento vão sendo bastante aproximados e, portanto, nós temos uma confiança, no fundo, neste mesmo modelo. O mesmo para Gaia e, naturalmente, para a Amadora, com modificações interessantes relativamente a algumas situações, mas, de facto, as tendências estão lá e conseguimos, no fundo, primeiro,
provar que, na realidade, a relação entre as alterações de mobilidade e os novos surtos têm, na realidade, uma fortíssima relação e, a partir desta relação, a nossa capacidade de prever. E, portanto, aquilo que nós temos é, passados com os dados de regressão dos últimos 14 dias, sabendo o que é que existe hoje da alteração dos padrões de mobilidade, o que é que se poderá passar daqui a 14 dias. E foi isso que nós fizemos relativamente a estes modelos preditivos e, no fundo, o que é que isto dá? Estas são as curvas relativas ao valor real e ao previsto a 14 dias em cada momento. E, de facto, nós temos aqui, no fundo, um instrumento que pode ser útil ter para intervir ao nível do processo pandémico. E isto foram dados que foram recolhidos relativamente à primeira, à segunda e terceira vaga. E a questão é, e o que é que aconteceu? Ela será naturalmente útil hoje e com os dados de hoje. E, portanto, nós fizemos novamente esse exercício em aquilo que nós fomos buscar ao passado recente, desde o final de maio até ao início de junho, e aquilo que nós temos, aquilo que poderá ser eventualmente uma quarta vaga, continuamos a verificar que a relação entre os dados de mobilidade e os novos casos de infecção se apresentam naturalmente altamente relacionados e com esta capacidade preditiva. Isto tanto para o caso de Portugal, como para o caso de Lisboa, como para o caso de Braga. E não foi ingênuo estas duas cidades pelas grandes alterações de mobilidade que nós tivemos nestas duas cidades, fruto de eventos desportivos ocorridos nesta época. Mas, de qualquer forma, aquilo que nós pretendemos verificar foi se as novas condições e, portanto, num novo contexto de aumento de número de infectados, a questão da mobilidade teria ou não esta validade em termos de explicação e de predição. E parece-nos que sim. E, portanto, é isto que nós podemos concluir desta parte do trabalho. É, de facto, esta forte relação entre as alterações de mobilidade e a alteração no número de novos casos infectados e que existe uma capacidade preditiva significativa, pelo menos para este período de 2 semanas. E, portanto, podemos ter uma projeção, no mínimo, 2 semanas daquilo que poderá ocorrer no futuro mais próximo. Do que é que decorre, digamos, das limitações deste processo? Naturalmente, a qualidade dos dados. E houve, ao longo de todo o período, desde fevereiro, março do ano passado e à atualidade, grandes diferenças da divulgação de dados por parte da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, isto condiciona muito. Portanto, nós temos os dados a 14 dias, não é a mesma coisa que ter os dados diários. Porquê? Porque nós estamos a falar com as alterações de mobilidade num determinado dia para relacionar 14 dias depois. E, portanto, isto é uma limitação. Por outro lado, a própria disponibilidade dos dados da Google, que muitas das vezes tem graus de agregação muito diferenciados. E, portanto, isso levanta-nos alguns problemas. De qualquer forma, a validade do modelo parece-me ser confiável e, portanto, era isto que eu vos tinha para apresentar. Muito obrigado e, se quiserem, teriam a possibilidade de ver este nosso site, onde nós temos este dashboard. Ups. Não me vai deixar. Ah, está sim. Ele está um bocadinho pesado, mas, de qualquer forma, têm no dashboard, que é dos 2 projetos, essa informação e a continuação dos próximos capítulos da nossa
situação pandémica. Muito obrigado. Muito obrigado pela interessante apresentação. Colocava então a possibilidade de alguma questão. Queiram colocar? Se calhar é melhor tirar para falar agora, senão de qualquer forma tem o microfone. Era só para clarificar, duas questões de clarificação. Uma era quando fizeram, naquele modelo em que fazem os primeiros de hoje para o que acontece 14 dias depois, se levaram em conta a questão de, portanto, os casos que eram detectados eram os casos reportados, calculo eu, e havia aquela questão de em alguns dias haver menos testes, ou seja, havia menos casos reportados, mas não era porque havia menos casos, no sentido em que o vosso modelo pode até ter uma performance melhor se levarem em conta que, ao fim de semana, já não lembro que dias é que era, mas havia uns dias que havia casos que eram reportados em atraso, outros que eram... Sim. E, portanto, a mobilidade ia ter um impacto, simplesmente ia ter um impacto não exatamente 14 dias depois, e, portanto, até que ponto é que levaram isso em conta, que podia, se o modelo já parece ter uma performance tão boa, podia ainda melhorar. E a segunda questão era em relação à forma como o modelo é ajustado ao longo do tempo, ou seja, a mobilidade hoje... e não sei se isto é verdade, mas se calhar no início da pandemia estávamos a trabalhar com menos informação, não sabíamos bem como reagir, não estávamos bem protegidos, e se calhar agora com o tempo, a forma como nós nos ajustámos à pandemia permite-nos, eventualmente, aumentar o nosso nível de mobilidade, não tendo um risco tão alto. E até que ponto é que conseguem ver essa diminuição do impacto de um aumento de mobilidade no aumento de casos, que eu calculo que existe a mesma, mas se a proporção varia ao longo do tempo. Sim, essas duas questões são muito pertinentes. Por isso, e relativamente à primeira questão, por isso é que nos interessa muito mais os dados acumulados do que propriamente o dado do dia. Ou seja, interessa muito mais o gráfico que estava em cima do lado esquerdo, porque no fundo a acumulação vai-nos dar a adaptabilidade mais dia, menos dia, e portanto tem o valor, digamos, desse conjunto de dias, e portanto aí olhando para os acumulados é isso que me interessa. Não me interessa saber exatamente se eu vou ter 14, se 16. E isto, por exemplo, é um problema para as pequenas unidades territoriais, isto não faz qualquer sentido. Portanto, isto só a partir de uma determinada dimensão dos concelhos é que isto de facto tem algum sentido. Para os pequenos casos isso não fará de todo sentido. Relativamente à segunda questão, aquilo que nós temos é que, na verdade, ao fazermos, digamos, este andar de 14 dias, o que nós temos é uma adaptabilidade também dos padrões de mobilidade. Ou seja, o próprio modelo, ao fazer essa transição, na realidade, ela está a transportar consigo essa variabilidade. E, portanto, aquilo que nós vamos ter é a variabilidade num contexto de 14 dias. E, portanto, aí a validade do próprio modelo e não, de facto, ancorado, digamos, a uma situação de base, seja ela qual for, mais longínqua no tempo. Portanto, ela, no fundo, vai se adaptar, digamos assim, à medida que nós vamos fazendo as projeções sucessivas. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão, nós estamos com tempo. Não havendo, muito obrigado pelo interessante trabalho. Obrigado. Vamos continuar então com o Pedro Martins, do Centro de Inovação em Engenharia e Tecnologia Industrial, que nos vem fazer uma apresentação sobre Sistema Integrado no Calçado para a avaliação de pressões dorsais no pé diabético, uma abordagem preliminar. Eu já tiro.
Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado queria agradecer à organização por ter aceito, portanto, este tema, esta comunicação, para estarmos aqui, portanto, para estar aqui a apresentá-la. Só dizer, o meu nome é Pedro Martins, portanto, eu sou aluno de doutoramento muito recente, portanto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi-me atribuída uma bolsa de doutoramento, portanto, agora há 2 meses, portanto, sou mesmo novato ainda, portanto, estou, portanto, essa bolsa de doutoramento está integrada, portanto, é sob o financiamento da FCT, mas também estou integrado no Centro de Inovação, Engenharia e Tecnologia Industrial, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, do Politécnico do Porto. Portanto, trago então aqui este tema, que no fundo consiste no desenvolvimento que é parte integrante da minha tese de doutoramento, portanto, uma pequena parte que se foca na questão do pé diabético, e prende-se com o desenvolvimento de um sistema integrado no calçado, na gáspia do calçado, na parte superior do calçado, para avaliar as pressões dorsais no caso do pé diabético. Ainda é uma abordagem preliminar, porque estou mesmo ainda no início. Portanto, isto é só um breve sumário do que eu vou apresentar, portanto, avançando. E qual é o problema que identificamos? Portanto, o problema prende-se então com o facto do pé diabético. Estes pacientes começam a perder a sensibilidade cutânea e a perda de sensibilidade, portanto, estes pacientes ficam com falta de sensibilidade à dor. Essa perda de sensibilidade origina pequenos traumatismos no pé, pé neuropático com lesão dos nervos periféricos, ou então o pé isquémico, também com a deficiência de aporte de oxigênio aos tecidos periféricos do pé. Estes pacientes não sentem dor, como não sentem dor qualquer corpo estranho dentro do calçado, ou até o próprio calçado mais apertado ou mais largo causa alguma fricção, e estes pacientes vão então originar úlceras no pé, tanto na região plantar como na região dorsal do pé. A região plantar é muito mais, portanto, sujeita a este tipo de lesões, mas, no entanto, a região dorsal do pé também tem uma incidência relativamente considerável. De referir que estas úlceras normalmente terminam muitas das vezes em amputação, portanto, que limita muito a atividade cotidiana do paciente e, sobretudo, a locomoção do paciente, tornando-se depois uma pessoa dependente, até por vezes de terceiros ou até de canadianas, cadeira de rodas, portanto. De referir então que estas pressões entre a região, aqui focando apenas na região dorsal, porquê? Porque na região plantar já existem alguns sistemas para avaliar as pressões plantares, já existe no mercado muita tecnologia para isso, nomeadamente até evoluiu no contexto desportivo para avaliar a pressão plantar, nomeadamente de atletas. Mas na região dorsal não existe. Existe apenas um dispositivo que é chamado da PEDAR, é uma marca alemã, que consegue avaliar na região dorsal, mas é um dispositivo que nem é propriamente muito adequado para o pé diabético, porque ele vai, portanto, adicionar relevo dentro do sapato, é uma espécie de uma almofada que se coloca no sapato convencional, entre a região dorsal e consegue ali avaliar, mas é medições muito qualitativas e não é propriamente adequado para o pé diabético. Portanto, o tema, eu vou-me focar apenas na região dorsal, visto que a questão da região plantar já está relativamente bem estudada. O nosso interesse de estudo, então, como eu acabei de falar, prende-se apenas na região dorsal do pé, nomeadamente nas proeminências ósseas dos dedos, dos pés. Portanto, o objetivo, ainda uma abordagem preliminar, pretende então medir essas pressões dorsais, arranjar um sistema que consiga medir objetivamente essas pressões dorsais e depois fazer um estudo em que consiga avaliar níveis de conforto relativo e de potencial lesão do doente. Isto para conseguirmos estimar ou tentar prever um determinado limiar a partir do qual poderá ser originada uma lesão e depois uma úlcera. Qual a solução, então? A solução baseia-se isto aqui, penso que toda a gente entende, portanto, é uma parte superior de uma bota de um calçado já semi-ortopédico para o diabético, portanto, não tem a sola, temos só aqui a gáspia, isto aqui é considerado a gáspia do calçado, portanto, os pontos na região dorsal já estão bem identificados na literatura, inclusive no Grupo Internacional do Pé Diabético, nas guidelines que recomendam, que é, portanto, emanada a nível internacional e todas no caso português, a Direção-Geral de Saúde também as segue. Portanto, estes pontos estão bem identificados na região dorsal e são sobretudo as proeminências ósseas. Estes pacientes normalmente começam a ter deformações anatómicas e começam a ficar com os dedos em garra, denominados dedos em garra, e estas proeminências ósseas são as primeiras a ser lesionadas, sobretudo quando há fricção entre o calçado e precisamente aqui a região dorsal.
Isto então é uma HSP do calçado, portanto é uma bota preparada para o pé diabético e o nosso objetivo, ou o meu objetivo aqui, é inserir sensores flexíveis, sensores resistivos, sensores de pressão, inserir esses sensores no forro interno da HSP do calçado, portanto, e conseguirmos dali termos a HSP sensorizada sem adicionar relevo no interior do calçado. Avançando. Aqui temos a localização dos sensores, portanto temos aqui a parte interna da gáspia, os sensores são introduzidos entre as duas partes do forro, o forro tem um contraforte, mas na parte interior tem um revestimento que é suave e esses sensores podem estar introduzidos nesse miolo, digamos. Aqui temos a localização dos sensores no pé e temos aqui estes 3 sensores, portanto um no hálux e depois temos um sensor que abrange o 2º e o 3º dedo e depois um 3º sensor que abrange o 4º e o 5º dedo. Temos um 4º sensor localizado ali naquela região e porquê? Porque é uma região onde há o aperto do cordão do sapato. Normalmente, este sapato por acaso é de cordão, mas normalmente para os diabéticos, aqueles diabéticos que já estão num estado muito avançado e que o risco de lesão é iminente, normalmente nem existe cordão, existe um velcro para minimizar ali o aperto do cordão. Mas diabéticos que estão ainda numa fase inicial e nem sabem ainda que têm a perda de sensibilidade porque não sentem o estimulador, portanto temos ali aquele sensor para avaliar o aperto do cordão e tentar daí aferir qual é o grau de aperto do cordão, se pode estar a estrangular ou não a circulação sanguínea do pé. O objetivo é então termos os sensores FSR, sensores resistivos sensíveis à pressão, fazermos a aquisição e o processamento de dados e depois temos os dados recolhidos e guardados através de uma unidade de processamento acoplada no calçado, portanto não temos nenhum tipo de dispositivo externo, está tudo acoplado no calçado e esses dados podem ser guardados através de um cartão de memória ou então esses dados podem ser enviados via Bluetooth para o telemóvel do paciente. A nossa solução, então, e este aqui é o diagrama, portanto, o protocolo de teste. Termos, então, para testarmos a nossa solução, termos, então, um grupo de teste com participantes saudáveis. Numa fase inicial não faz sentido estarmos a testar pacientes diabéticos para já, porque não queremos colocá-los em risco de lesão. Testar participantes saudáveis. Fazer, então, a aquisição das medições de pressão e responder a um questionário de percepção do nível de conforto. O objetivo é termos sapatos mais e menos apertados, com diferentes formas de apertar também o laço. Com o tal sensor, o 4º sensor, conseguimos medir a pressão e o nível de tensão que o utilizador dá ao cordão do sapato. E depois temos um questionário de percepção que depois vai ser cruzado com uma análise de estatística e também incluindo aqui algoritmos de inteligência artificial para tentarmos identificar um standard, digamos, um padrão de conforto e de potencial lesão para estes pacientes. De referir que este limiar portanto, que se pretende retirar daqui pode não ser igual para todos os pacientes. Portanto, o meu limiar de lesão pode não ser o mesmo limiar de lesão das outras pessoas. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado quando nós chegarmos a um limiar, ele não pode ser diretamente logo, portanto, colocado para todos os pacientes. Uma breve discussão muito rápida. Portanto, este método, para já, é uma abordagem ainda preliminar. Ainda não temos dados, porque ainda não fizemos testes. Estamos mesmo numa fase inicial e pretendemos, muito brevemente, dentro de, diria, 30 dias, iniciarmos com alguns testes, alguns ensaios, mas ainda temos também a necessidade de tentar procurar, porque já existe no mercado alguns sensores flexíveis, mas os sensores que temos até ao momento não são tão flexíveis quanto isso. Portanto, acreditamos que aqueles sensores, ao fim de alguns ciclos de marcha, eles podem ficar deteriorados. Portanto, estamos ainda também a analisar a possibilidade de avaliar tintas piezo-resistivas que se consigam, portanto, imprimir numa matriz e consigam moldar a HSP do sapato com melhor resultados do que os sensores que temos até este momento. Mas prevemos que seja uma abordagem prática e objetiva para se conseguir retirar aqui alguns níveis de pressão. Portanto, é importante medir estas pressões, principalmente para estes pacientes que têm um risco de lesão muito elevado e, como referi há pouco, portanto, este threshold, este limiar, pode não ser igual para todos os pacientes, portanto, temos que considerar isso, esse limiar pode ter que ser ajustado em função até do nível digamos, de perda de sensibilidade que o paciente já pode estar referenciado pelo seu médico assistente. Portanto, mas pensamos que esta é uma abordagem quantitativa, portanto, que consegue medir objetivamente estas pressões envolvidas na HSP do calçado, entre a HSP e o pé, e pode nos dar então indicadores da percepção também do nível de conforto ou não do calçado.
Portanto, só uma breve mostra das referências que usei nesta apresentação e um agradecimento especial, então, à Fundação para a Ciência e Tecnologia por me estar a financiar esta bolsa de doutoramento, que me está, portanto, a proporcionar este trabalho, portanto, e realizar, então, o meu doutoramento também. Muito obrigado a todos e obrigado pela atenção que prestaram nesta apresentação. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. Abriria um espaço para questões, então, alguma dúvida, comentário? Por favor. Este, de facto, é um problema que hoje em dia se coloca muito. Nós vivemos cada vez mais anos e este tipo de doenças há que arranjar maneira de tornar a nossa vida confortável. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação e pelo projeto. O objetivo é só fazer essa medição, portanto, da sensibilidade, ou há, portanto, também aqui uma possibilidade de fazer uma correlação de dados, por exemplo, com níveis de obesidade do paciente, porque há um conjunto de dados que andam por aí, não é? Sim. Pode ser interessante também poder fazer essa medição. E estou eu aqui a questionar. Sim. Sim, é verdade. Isto aqui é apenas uma parte. Portanto, eu para além da GASP e do calçado da parte superior, também estamos a trabalhar numa palmilha que também mede. Portanto, essa palmilha vai conseguir medir e retirar automaticamente o IMC da pessoa. Portanto, que a tecnologia já existe, não é? Portanto, essa tecnologia já existe, essas palmilhas. Portanto, eu aqui foquei-me só na GASP porque é o aspecto inovador. Mas tudo isso que está a referir e o histórico do paciente, o objetivo é nós ir recolhermos o histórico clínico do paciente, onde já temos esses dados, portanto, o IMC, portanto, outros dados, a tensão arterial, uma série de fatores, que a doença da diabetes é muito, portanto, abrangente e as comorbidades são tantas que temos que cruzar esses dados. Aqui é só uma pequena amostra na questão da GASP, mas depois o projeto todo, ou melhor, a minha tese será englobar também tudo isso, e não só na vertente da diabetes, também na vertente da saúde ocupacional, portanto, não só para a questão da diabetes, portanto, estamos a falar de trabalhadores, bombeiros, por exemplo, que podem usar calçado e que também fazem os ferimentos no pé, sobretudo a fricção, com o suor e tudo mais. Portanto, isto não é só... É para a diabetes, sim, para o pé diabético, como falou há pouco, portanto, já há alguns médicos que pensam na abordagem ao paciente, não dizer que o paciente, ou quando fazem o diagnóstico, não dizer apenas que o paciente tenha diabetes, mas dizer você tem um cancro que se chama diabetes, que é para as pessoas consciencializar-se que, de facto, a diabetes é uma doença muito, digamos, até se pode quase ser considerada uma epidemia global, porque já somos, eu diria que a OMS já relata cerca de 425 milhões de diabéticos no mundo, digamos, em 2025, penso eu, portanto... Mas sim, estamos a pensar cruzar estes dados, não só apenas isto que eu acabei de mostrar. Obrigado. De facto, é um tipo de doença não transmissível, mas que, infelizmente, está muito disseminada pelo mundo inteiro. Muito obrigada pela sua apresentação e felicidades para o seu projeto de doutoramento e esperamos daqui a uns tempos ter mais dados. Obrigado, muito obrigado. Vamos agora passar à próxima intervenção. Cláudia Alexandra Pernincar, do Instituto de Comunicação da Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Vem falar-vos sobre Covive Social, uma plataforma de colaboração, informação e comunicação entre o Serviço Social Hospitalar e as famílias no enfrentamento ao Covid-19. Queria tentar passar o vídeo já em primeiro lugar. Ok. A pandemia da Covid-19 levou os profissionais da área da... Acho que agora consigo. Acho que agora sim. Olá, boa tarde. É o hábito. Boa tarde. O meu nome é Cláudia Perdencar. Eu vou apresentar um vídeo institucional para tentar contextualizar e para ser breve, porque o projeto é extremamente grande
e pelo menos vocês ficam com uma ideia geral já daquilo que nós estamos a fazer. Saúde ao limite do cansaço. Os hospitais seguem funcionando em ritmo intenso, com um número de pacientes muito superior ao normal. No Hospital Geral de Fortaleza, além dos casos atendidos em diversas especialidades, a unidade também passou a acolher pessoas contaminadas pelo coronavírus. Até um hospital de campanha, anexo ao prédio principal, precisou ser criado para dar conta de tantos doentes. Em meio a toda essa crise, por questões de segurança sanitária, as visitas aos pacientes precisaram ser suspensas. Também pelo risco de contaminação, não pode mais haver acompanhante para os pacientes internados. Surgiu então um novo problema: como trazer para as famílias aqui fora notícias dos que estão se recuperando lá dentro. A solução temporária, segundo a assistente social do hospital, foi ligar para os familiares uma vez por dia. Uma atribuição a mais para os médicos já tão sobrecarregados. A gente sabe que isso às vezes não acontece da forma como todos nós desejaríamos, né? Porque tem uma sobrecarga de atendimento no hospital e muitas vezes o médico fica entre ou eu me comunico com as famílias ou eu faço o atendimento, né, assistencial para os pacientes. Para tentar resolver esse problema, o hospital procurou a Fiocruz, que se juntou ao UFC para criar uma plataforma digital de comunicação, batizada de Covive Social. O projeto já passou pela fase de pesquisa. Para compreender o problema, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, pacientes e familiares foram ouvidos pelos pesquisadores. Estamos fazendo todo um trabalho minucioso para entender qual a necessidade do usuário e para que assim a gente possa desenvolver essa aplicação. Então é um processo que é demorado, é um processo que exige muita dedicação e precisa realmente ir a fundo. E a missão de construir uma solução digital foi dada a pesquisadores das áreas da medicina, tecnologia da informação e sistemas e mídias digitais. O projeto envolve, além da Fiocruz e Funcap, mais de 20 pesquisadores da UFC em Fortaleza, Sobral e Quixadá, do Instituto Federal e das universidades Nova de Lisboa e Aveiro, em Portugal. Uma das coordenadoras explica que a plataforma será um aplicativo para celulares, de fácil preenchimento para médicos e simplificada para boa compreensão das famílias. O médico vai entrar, vai colocar essas informações, vai colocar alguma observação que ele julgue necessário e a família vai ter acesso a essa informação. Mas ainda é muito cedo para a gente delimitar as funcionalidades todas. As primeiras versões da plataforma devem começar a ser testadas nos próximos dias. A expectativa, segundo o coordenador do projeto, é que essa nova forma de comunicação, criada especificamente para resolver a crise da Covid, fique como um legado da pandemia para a modernização dos hospitais. Está construindo uma plataforma para garantir a comunicação entre os hospitais e a família dos pacientes, não só para a Covid, mas a gente quer estender isso para as outras patologias. A gente quer criar uma plataforma de comunicação para os hospitais do Brasil e do mundo. A gente espera isso, né? Ok, é mais fácil assim. Portanto, já perceberam que nós estamos na realidade ali no terreno, nada fácil, e a equipa em Portugal está a trabalhar remotamente. Acho que é também muito importante. Foi um desafio para todos, porque nós também, aliás, da equipa, foi a primeira vez que fizemos um projeto de investigação a controlar equipas remotamente, em contexto hospitalar, de salvaguardar que também estamos a falar de uma estrutura a nível de pesquisa, que é a Fiocruz, que é uma estrutura muito grande a nível do Brasil. E o mais interessante no meio disto tudo foi que o desafio que o próprio hospital colocou em primeiro lugar à Fiocruz veio pelo professor Odorico Monteiro, que tem uma experiência enorme a nível de implementação e mudança dos serviços de saúde pública no Brasil. Como vocês podem ver, nós somos uma equipa muito extensa, estão aqui só os 20, há mais 15 pessoas por detrás, entre investigadores. Peço desculpa, eu estou sempre pesquisadores e investigadores, porque é o português do Brasil.
E, portanto, temos aqui um conjunto de pessoas que trabalham nas várias frentes, nomeadamente, inclusive, no próprio Hospital HGF, no serviço social, desde a área da saúde pública, desde a área da User Research, User Interface Design, que é a parte, portanto, que eu coordeno, e também da engenharia de software. Como vocês perceberam... A pandemia da Covid-19... Como vocês perceberam, o projeto está a ser implementado no serviço, no Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele conta com mais de 180 milhões de brasileiros, portanto, são beneficiados 180 milhões de brasileiros. Tem uma média anual de atendimentos de 2,1 bilhões, comparativamente com o nosso Serviço Nacional de Saúde, não tem nada a ver. Portanto, é uma dimensão extremamente desafiante. Por outro lado, tem 3 níveis de hospitais, portanto, primário, secundário e terciário. No caso do projeto de investigação que estamos envolvidos, nós estamos a trabalhar com um hospital, um dos maiores hospitais públicos do Ceará, portanto, é um hospital primário, de referência, inclusive, em procedimentos de alta complexidade. Tem 540 camas, fora os vários anexos que durante o período da Covid foram construídos, não é? E, portanto, esta situação levou o Dr. Daniel Holanda, o diretor do hospital, a contactar a Fundação Fiocruz, porque na altura houve muita dificuldade, eu utilizo muito esta expressão, era um bocado o salve-se quem puder, foi uma situação muito, muito crítica, realmente toda a gente no serviço tentou dar o seu melhor, e havia um problema muito grave, que era as famílias dos pacientes passavam um dia inteiro sem qualquer tipo de notícia. E o Dr. Daniel contactou a Fiocruz para nós conseguirmos ajudar nesse processo. No início foi identificado um conjunto de problemas pelo Serviço Social, nomeadamente o aumento da complexidade dos casos atendidos, as queixas infindáveis dos familiares, e estamos a lidar com um país que tem uma literacia digital e uma literacia em saúde muito dispar, portanto temos um gap muito grande entre estes níveis de literacia. Por outro lado, também os procedimentos internos do próprio hospital, pouco claros para os profissionais que lá trabalham. Posto isso, houve um objetivo inicial do projeto de investigação, que é financiado pela Fundcap, pela Fundação Cariense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e basicamente nós tínhamos como objetivo primário construir uma solução de saúde digital para a comunicação entre o serviço social e a família do paciente. Ou seja, nós detectámos que havia, digamos, um distanciamento entre aquilo que era o serviço clínico e o serviço social. Só que não nos podemos esquecer que o nível de mortalidade durante a pandemia no Brasil foi extremamente grave, e muitas das vezes os médicos também não tinham, além de não ter possibilidade de comunicar o óbito, seja pelo médico, seja pelo serviço social, é sempre, digamos assim, uma problemática muito grande, porque há que assumir uma responsabilidade e é sempre uma grande dificuldade perante os perfis, a equipa multiprofissional do hospital. E nós deparamos-nos com essa situação e na altura fizemos, portanto, um levantamento prévio daquilo que nos fazia sentido como equipa responsável pela parte toda de levantamento dos utilizadores, ou seja, a nossa equipa está responsável por tudo aquilo que sejam os utilizadores deste sistema, ou seja, este sistema irá funcionar internamente e externamente e, portanto, nós temos que perceber o que é que está a acontecer. E estamos a perceber, portanto, sendo controlado a partir de Portugal. E nós tivemos algumas questões iniciais que foram modificando ao longo do processo, não é? E um dos pontos muito interessantes foi os estudos etnográficos que a literatura nos dizia. Aliás, eu devo confessar que a literatura diz-nos muito, mas depois quando nós vamos para o terreno lidar com situações como, por exemplo, graves dificuldades de intranet hospitalar, não há comunicações nos serviços, não há telefones, a realidade é outra. E aquilo que foi as nossas perguntas de pesquisa
pesquisa inicial foram sendo adaptadas ao longo que o processo também foi evoluindo. E, portanto, o nosso ponto de partida foi: será que os estudos etnográficos que estamos habituados a conduzir aqui em Portugal permitem-nos identificar quais são as problemáticas existentes a nível das dinâmicas do Hospital HGF? Depois, um dos objetivos também desta investigação era construir a jornada do paciente e tentar identificar quais eram as dificuldades de comunicação existentes entre o hospital e os familiares, pacientes e profissionais de saúde. Nós definimos os profissionais de saúde como todos os profissionais, portanto, desde médicos, desde assistentes sociais, desde enfermeiros, inclusive também o próprio staff do hospital, que tem um papel crucial também no atendimento. Estávamos também aqui na iminência de perceber se uma solução de saúde digital, que também deve estar integrada com os dados na Rede Nacional de Dados de Saúde, iria dar resposta ou não aos problemas do HGF, do próprio hospital. E, portanto, este foi o nosso ponto de partida, sendo que este ponto de partida tem vindo a ser alterado, até por questões, portanto, nomeadamente estratégicas do próprio projeto, e nós percebemos que existia uma estratégia global da OMS, que tinha que estar concertada com aquilo que estaríamos a fazer, até porque o próprio Brasil também está integrado dentro de um plano de transformação digital que conta até 2028, portanto, a Rede Nacional de Dados em Saúde estar totalmente integrada. Eu tenho sérias dúvidas se vamos conseguir, se irá ser possível isso, mas estamos a caminhar para lá. Portanto, todos os projetos que estamos a desenvolver, nomeadamente sob a alçada da Fiocruz, na área da saúde digital, já estão a ter esse plano em conta. Sendo que não podemos, portanto, pôr de parte tudo aquilo que há, também a nível de softwares construídos. A nível das releases do nosso projeto, nós vamos lançar o primeiro MVP já no início de julho e, portanto, ainda temos um longo caminho até abril para depois também tentar perceber, então, se realmente vamos lançar um piloto dentro do hospital e tentar perceber depois como é que podemos ir a uma segunda fase de financiamento para conseguir, então, fazer a escalabilidade do produto em si. A nível dos métodos que nós utilizamos e dos outcomes também que já temos, é muito interessante perceber que nós, ao longo do percurso, fomos também tentando alinhar a nossa pesquisa com aquilo que a Organização Mundial de Saúde ditava a nível de regras para a saúde digital. Percebemos, através de um levantamento de benchmarking nas soluções que estavam desenvolvidas, nomeadamente para o Brasil, que além das soluções estarem pouco focadas nas necessidades dos utilizadores, não iam ao encontro daquilo que a OMS tinha previsto para a área da saúde digital. Nós já submetemos um artigo ao Simpósio Brasileiro dos Fatores Humanos, de Sistemas Computacionais, porque também depois criámos uma proposta metodológica para contrapor aquilo que a OMS também estava a trabalhar relativamente à classificação das intervenções. A OMS tem umas guidelines muito claras para a classificação destas intervenções na área da saúde digital e nós também fomos, portanto, analisar do ponto de vista de benchmarking daquilo que existia no mercado do Brasil para dar resposta à Covid. Outros métodos que nós também implementámos, já com resultados muito claros para toda a equipa, foi o estudo etnográfico de campo, que vocês viram ali alguma parte também da equipa, não é? Portanto, nós desenvolvemos uma jornada do paciente, nós construímos, a equipa de cá de Portugal construiu todos os protocolos clínicos, tiveram a ser validados do ponto de vista das comissões de ética, o habitual, não é? O habitual, que nós temos que fazer também e depois também tivemos uma coisa muito importante que eu deixo aqui também para as investigações futuras remotas. Nós conseguimos o nosso financiamento porque fizemos um plano A e um plano B da investigação. Plano A presencial, plano B remoto. E foi isso que realmente nos fez ir para o terreno,
remotamente, já ir com todo o plano estratégico bem definido e bem claro a nível dos avaliadores. Conduzimos entrevistas também remotas a nível das assistentes sociais, familiares dos pacientes, pacientes de Covid e corpo clínico. Obviamente que tivemos uma equipa no terreno, uma equipa muito reduzida, porque estávamos em fase de Covid. O processo propriamente dito foi sempre iterativo, ou seja, nós baseámos-nos muito em modelos pouco preditivos, porque o próprio Covid em si, hoje podíamos circular, amanhã já não podíamos circular, portanto eu tinha as equipas no terreno, de repente tinha que as tirar, e isto era um processo de decisão quase que semanalmente. E esse foi um dos desafios em aliar aquilo que a teoria e os casos de estudo e realizados noutros contextos, que eram muito poucos a nível do Covid, nos diziam como havíamos de proceder. Aquilo que também tentámos fazer foi definir quais são as implicações que estudos futuros nestes contextos, nomeadamente muito semelhante àquilo que está a acontecer no Brasil, podem aprender também com aquilo que nós também já passámos, principalmente com o estudo etnográfico. Ou seja, isto porquê? Porque o nosso estudo etnográfico envolveu também uma sessão generativa, um conjunto de sessões generativas durante uma semana. Nós quisemos ouvir os stakeholders, ou seja, nós ouvimos as assistentes sociais, o corpo clínico, juntámos pela primeira vez remotamente num processo de design participativo. Ou seja, tivemos pessoas que no ambiente hospitalar não se falam, mas que através de um processo de cocriação nós conseguimos pôr estas pessoas a falar a mesma língua, digamos assim. E, portanto, o objetivo era o levantamento dos requisitos do sistema, desenharmos uma primeiro draft da arquitetura de informação e também pensámos a nível de conteúdos o que é que fazia sentido esta plataforma ter. É muito interessante perceber que do problema de comunicação entre as assistentes sociais e as famílias, o projeto escalou para o próprio hospital em si, portanto não é só um problema local ali de um departamento, há vários problemas e, portanto, nós tomamos a decisão de fazer um processo mais alargado, sendo que para isso foi necessário redesenhar o processo clínico combinado de diferentes metodologias, para além daquilo que nós tínhamos previsto na construção da jornada do paciente. Nós ainda fizemos todo um processo de design participativo remoto, onde desenhámos, portanto, toda a jornada do utilizador, toda a jornada do próprio hospital em si como cliente, não é? Porque o hospital é um cliente, também tem que ser visto de uma perspectiva de negócio, e também introduzimos aquilo que se chama Service Blueprint, ou seja, para podermos filtrar aquilo que são as necessidades entre os utilizadores do hospital, o hospital em si como prestadores de serviço e serviços de qualidade, e precisamos de fazer isso. Eu trago-vos aqui alguns exemplos, isto porque Eu peço desculpa. Estou mesmo a finalizar, Pronto. Um minutinho. Obrigada. Só para vos mostrar aqui alguns exemplos dos resultados que nós já fizemos, ou que já obtemos, ok? Já submetemos também um artigo aqui à The Lancet Digital Health, estamos à espera dos resultados e, portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui são, digamos que, print screens dos resultados do design participativo que fizemos, portanto, com toda a equipa. O meu muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela interessante apresentação. Questões da audiência? Uma questão. Boa tarde. Era o seguinte, isto demorou, em termos de horas por dia, e vocês gastavam quantas horas? Muitas horas. A pergunta muito crítica. Eu confesso que, portanto, eu trabalho como, além de coordenar, faço também uma parte da gestão do projeto. Coloquei um contador de horas, mas cheguei a uma fase que desisti do contador de horas. Aliás, nós vestimos a camisa quase de missão de resolver o problema, em vez de estarmos a contar as horas, porque são muitas horas de trabalho.
ultrapassou claramente as 40 horas semanais de trabalho para todos. Os investigadores, atenção, é muito importante que muitos destes investigadores são médicos, portanto, fazem este trabalho depois do seu dia de trabalho, em contexto pandémico, é muito complicado. Sábados foi o dia que a gente encontrou mais calmos para todos. Os bolsistas que temos aqui estão a ter aulas também, portanto, não têm dedicação exclusiva ao projeto. Não lhe consigo contabilizar as horas. Okay. E outra questão. Portanto, vocês, aqui em Portugal, não é? Portanto, sim. Nunca foram lá ao Brasil. Portanto, foi tudo feito aqui. Foi tudo feito aqui, portanto, ou seja, o que é que acontece? Há uma parte do projeto que é da nossa responsabilidade, que diz respeito à questão de perceber quem são os utilizadores que aquele sistema vai, portanto, ser utilizado por quem, não é? E nós nunca fomos lá ao Brasil, sendo que na minha equipa cá em Portugal eu tenho uma pessoa que é do Ceará, portanto, que é a professora Inga Saboia e que está muito por dentro do contexto do Brasil. E claro, dá-me uma perspectiva. Eu confesso, eu venho da Europa, de trabalhos da Europa do Norte e, portanto, de repente cai numa realidade muito diferente. Claro. E tive que me adaptar linguisticamente, tive que me adaptar a tudo e aos desafios. E claro que eu sou a única portuguesa, mas eu penso que é possível nos adaptarmos remotamente. Só um detalhe para ir ao encontro da sua resposta. Nós equacionamos, agora de uma segunda parte de financiamento para uma parte do projeto, já estas questões remotas, inclusive com os delays dos horários, porque eu tenho reuniões muitas das vezes à meia-noite. Claro, pois. Não é? E no outro dia estou a trabalhar aqui em Portugal. É importante também para os outros investigadores equacionarem esses pormenores. Ok, pronto. E mesmo para acabar, portanto, isto funciona bem? Está a funcionar? Funcionou? Funciona lindamente. Okay. Deixo-me vos dizer que o Brasil também é um bocado político, não é? Pois. Eu penso que não estou a dizer nenhuma inconfidencialidade. É o que é. Nós temos um PI, o professor Odorico é deputado neste momento, está, portanto, com uma licença e, claro, tem uma força muito grande a nível da investigação. Ele tem sido um dos defensores na área do Serviço Público Nacional e ele tem sido muito, portanto, presente nesta situação. E cá está, trabalhar no Brasil tem que se ter um elo de ligação forte, quer na investigação, quer na política. Ok. Pronto, era só isso. Muito obrigado e os meus parabéns. Obrigada eu. Obrigada a nós. Muito obrigada. Foram de certeza muitas horas e debaixo de muito stress, porque implementar isto numa altura de pandemia não deve ser fácil, mas funcionou, certamente vai funcionar no futuro noutras situações. Algo de bom que possamos tirar desta situação que vivemos todos desde há 2 anos, ano e meio, 2 anos. Muito obrigada pela apresentação e passávamos então à última apresentação desta tarde, Daniela Cardoso, da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem. A apresentação é SPIDER, Parceria Estratégica em Inovação e Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde, baseados em evidência, um projeto Erasmus. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Daniela Cardoso, venho da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde. Peço desculpa. Venho da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, onde sou investigadora. E esta unidade de investigação acolhe o Portugal Center for Evidence-Based Practice, que é um centro de excelência do Instituto JBI, um instituto australiano, que tem dedicado uma grande parte do seu investimento à promoção daquilo que são os cuidados de saúde baseados ou informados pela melhor evidência disponível. E é precisamente no âmbito desta colaboração, que tem uma forte representação na Europa, somos cerca de 20 centros colaboradores do JBI na Europa, que surge esta parceria estratégica em inovação e desenvolvimento dos cuidados de saúde baseados em evidência, um projeto Erasmus+.
efetivamente este projeto surge porque há uma grande preocupação com esta lacuna que existe entre aquilo que é a investigação na área da saúde e aquilo que é a prática clínica diária nos contextos de saúde, e esta lacuna é necessário nós definirmos algumas estratégias, algumas formas de tornar menos longo o período que vai desde a produção da evidência científica até aquilo que é a sua implementação na prática diária de prestação de cuidados. E este projeto foi então financiado no âmbito do programa Erasmus+, tem um consórcio de 5 instituições, de 5 países, a República Checa, que lidera o projeto, Portugal, Roménia, Espanha e País de Gales. O grande objetivo é fomentar a implementação de práticas clínicas recomendadas com base nos resultados de estudos de investigação, cuidados estes que promovem cuidados de saúde efetivos, que beneficiam os utentes e, claro, aliviam também aquilo que é a sobrecarga económica que a saúde representa hoje para a sociedade. Como é que decorre, no fundo, este projeto e esta parceria? Através da formação especializada na área da implementação de evidência na prestação de cuidados de saúde, através de um programa de formação acreditado pelo Instituto JBI, o JBI Evidence Implementation Training Program, que é um programa que decorre no mínimo durante 6 meses, um programa de formação, e nesta formação estiveram envolvidos 24 profissionais de saúde de 5 instituições dos 5 países parceiros. Durante a formação, estes 24 profissionais, cada um deles desenvolve um projeto de implementação de boas práticas, de recomendações para a prática no âmbito clínico. Este projeto, assim de forma muito simples, é desenvolvido em 3 fases distintas. Uma primeira fase em que decorre a chamada auditoria clínica inicial, de baseline, em que o que é feito nesta auditoria clínica é a comparação daquilo que é a prática atual, no local de prestação de cuidados, com aquilo que são as recomendações que estão aqui no âmbito destes projetos transformados na lógica de critérios, que nós chamamos critérios de auditoria, que no fundo são as recomendações para a prática clínica. Depois, após esta auditoria inicial, em que nos é possível perceber o que é que está a seguir, quais são as intervenções, a prestação de cuidados que segue as melhores práticas e o que não está a seguir as melhores práticas, na segunda fase o que nós vamos fazer é precisamente fazer o levantamento daquilo que são as barreiras existentes nos contextos que impedem que esta boa prática esteja a ser utilizada e também, então, implementar aqui algumas estratégias de promoção da utilização dessa boa prática no contexto clínico. Após esta fase de implementação, decorre então uma auditoria de acompanhamento, uma auditoria de follow-up, que é feita de forma semelhante, igual, dos mesmos princípios, à auditoria inicial, de forma a poder haver aqui uma comparação entre estes 2 momentos de avaliação daquilo que são as práticas clínicas no contexto. Com esta formação, nós, em simultâneo, conseguimos aqui dois grandes objetivos. Potenciamos profissionais de saúde nesta área, portanto, na lógica de promover a implementação de evidência na prática, mas, ao mesmo tempo, estamos já a integrar melhor evidência na prática clínica. São 24 os projetos de implementação que estão a decorrer no âmbito deste projeto. Eu destaco aqui os 4 que estão a ser realizados em Portugal, relacionado um deles com a prevenção de efeitos adversos associados à administração de medicação em doentes internados no serviço de hematologia, um outro relacionado com os cuidados de manutenção de sonda de alimentação nasoentérica em serviços de medicina geral, 2 que ainda estão estes primeiros 2 já terminaram, os 2 seguintes estão ainda em andamento, relacionados com princípios gerais da comunicação entre enfermeiros numa unidade de cuidados continuados e acompanhamento telefónico pós-alta de pessoas com doença crónica no serviço de cirurgia vascular. Ainda assim, os restantes 20 projetos que decorrem nos países parceiros estão a trabalhar em outras áreas, como prevenção de úlceras por pressão, avaliação de dor e etc.
Já estão no total 10 projetos concluídos. Claro que a pandemia trouxe-nos aqui algumas dificuldades nestes processos e, por isso, neste momento já estariam pelo menos mais 2 projetos concluídos e que não foi possível devido à situação pandémica, mas que esperemos que terminem entretanto. E, de uma forma global, percebemos que houve sucesso pelo aumento das taxas de conformidade que ocorreram na fase pós-implementação. Mostrando só rapidamente os 2 projetos que decorreram em Portugal e que já estão concluídos, para perceberem este projeto relacionado com a prevenção de efeitos adversos associados à administração de medicação. Felizmente, na fase inicial já tinha muitos dos critérios a serem cumpridos, também provavelmente relacionado com o tipo de medicação em que estávamos a falar aqui em quimioterapia e, portanto, grande parte das recomendações já eram cumpridas, mas havia efetivamente 2 critérios em que as taxas de conformidade eram um pouco mais baixas e que após a auditoria, após a fase de implementação, efetivamente houve um aumento da taxa de cumprimento destas recomendações para a prática. Relativamente ao projeto de cuidados de manutenção da sonda de alimentação nasoentérica, tinha mais critérios, eu posso mostrar, são 2 gráficos distintos e, efetivamente, em vários critérios houve uma taxa significativa de aumento daquilo que é a prática clínica corrente, até à data, e aquela que passou a ser após o momento da implementação. Como vocês podem ver, estão alguns desses critérios identificados. Agora, para não também alongar mais, não irei detalhar, mas estes critérios são suficientemente operacionalizados naquilo que é a prática corrente do tema, da questão aqui em causa. Bem, com este projeto nós conseguimos aqui dois grandes objetivos, que é continuar a fortalecer e ampliar esta nossa rede internacional de investigadores que se tem dedicado muito a esta área da promoção dos cuidados de saúde baseados em evidência, mas ao mesmo tempo começamos agora a fazer alguma transferência daquilo que é já a evidência científica produzida para o contexto, através da implementação desta evidência nos contextos da prática, com estes 4 projetos de implementação a serem realizados em Portugal, mais especificamente na região centro de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma questão rápida, eu penso por ser a última não deve ser penalizada por isso, já tive essa sensação muitas vezes. Alguém da assistência tem alguma dúvida? Quer colocar? Sim, sim, sim. Falou aí em editar um projeto, um dos quais é sobre úlceras de pressão, mas é para pessoas, diria pessoas acamadas e não propriamente o pé diabético. Não sei se tem informação sobre isso. Sim, é um projeto de um parceiro, portanto, realmente não conheço depois o projeto com o pormenor que se calhar precisa de saber. Ainda assim, depois podemos entrar em contacto e poderei dar-lhe mais detalhes acerca desse projeto. Okay. Obrigado. Okay. Ora bem, então resta-me agradecer a todos os oradores pelas excelentes apresentações que fizeram num curto espaço de tempo e à assistência, e até uma próxima oportunidade e boa tarde para todos.